estamos de volta à nossa aula de matemática básica. Esse é o terceiro vídeo dessa série de aulas, né? E o último a gente vai encerrar finalizando sobre conjuntos numéricos. E a gente vai falar sobre conjuntos, né? Os conjuntos numéricos, né? Naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Também dá uma ideia dos números complexos. Depois vamos falar um pouco sobre o intervalo numérico, né, e a reta real. E por fim, uma pincelada sobre indução finita, pois o material, né, complementar de vocês, ele fala um pouco sobre isso dentro dos números, né, naturais. E a gente vai falar um pouco sobre isso para também ajudá-los na resolução da atividade. Bom, os conjuntos numéricos, né, que a gente conhece, são aqueles conjuntos, como a imagem, né, do slide anterior remete, aquela ideia daqueles diagramas. E a gente inicia pelo conjunto dos números naturais, né? O conjunto dos números naturais tem infinitos elementos, é indicada por essa letra, né, N maiúsculo, né, com essa grafia um pouco diferente, e é representado pelos números de 0, 1, 2, 3, infinitamente, né? Esses números naturais não englobam números negativos, são todos números positivos e inteiros. Por consequência, né, nós temos o conjunto dos números inteiros. Então, inicialmente o homem começou a contar, né, números, então houve a necessidade da instituição desse conjunto dos números naturais, logo em seguida surge a necessidade de representação de números negativos, né? Por quê? Porque, por exemplo, se eles quiserem representar algo que fosse menor a zero, menor que zero, um saldo negativo no banco, uma altitude, aliás, uma profundidade, né, algo abaixo do nível do mar, temperaturas muito abaixo muito frias. Então foi necessário digamos assim, a institucionalização dos números inteiros, né? Então os números inteiros vêm com essa abordagem de fazer a representação de números, né? Tanto positivos quanto números negativos, com a sua expressão de números negativos. Bom, e depois do conhecimento apenas de números inteiros, né, de números naturais, houve a necessidade do homem lembrar que existiam números entre aqueles dois naturais. Então, se um experimento, né, dos primórdios, se eu pegasse uma corda de 1 metro, eu conseguiria dividir ela ao meio, então eu teria 0,5. Se eu pegasse aquele pedaço que eu dividi no meio, eu conseguiria dividir ele no meio novamente. Aí surge a ideia de 1/4. Se eu pegar aquele outro pedacinho que foi dividido, consigo dividir ele ao meio. Então você percebe que eu consigo dividir ao meio cada pedaço e isso vai me trazendo um número cada vez menor e uma fração, né? Então, essa ideia, né? São os conjuntos dos números racionais. Os conjuntos dos números racionais, eles são formados por todos os números que podem ser escritos por meio de uma razão, ou seja, por meio de uma fração. E essa ideia, né, intuitiva que eu dei sobre uma corda, um pedaço de corda que você vai cortando na metade cada pedacinho. E cada pedacinho é possível se cortar ainda mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Por isso que disse que entre dois números naturais existem infinitos números racionais ali naquele meio, né? Então, entre o 1 e o 2, eu tenho infinitos números ali. Por quê? Porque eu tenho o 1, eu tenho 0,1, 0,2 até o 0,9. Mas entre o 0,9, aliás, entre o 0 e o 1, por exemplo. Então, entre o 0 e o 1, eu tenho o 0,1, 0,2 até o 0,9. Mas entre o 0,9 e o 1, eu tenho infinitos números. Por quê? Porque eu vou ter 0,91, 0,92 até o 0,99. Mas o 0,99 e até o 1 existem outros infinitos números, 0,991. Então perceba que entre dois números naturais existem infinitos números racionais ali naquele meio, tá? Então essa é a principal nomenclatura, né? A principal notação para o conjunto dos números racionais. Ele é representado por essa letra Q,
né? Com essa grafia diferente. Os inteiros é representado pela letra Z. E o conjunto dos números reais é o conjunto, né, que vai englobar o conjunto dos números racionais, todo esse conjunto dos números racionais, e o conjunto dos números irracionais. Então, há números que não podem ser escritos na forma de fração, né? Então, mesmo que a sua representação ela seja infinita, né, e não periódica, é o caso dos números irracionais, eles não são denominados por fração. Não tem como você escrever uma fração. Por quê? Porque nos números racionais, né, números que são dízimas, mas elas são periódicas, então se repetem, há um formato de repetição, é possível se transformar em uma fração. Já no caso dos números irracionais, não é possível, certo? Inclusive, eu vou deixar um link, né, como sugestão, para que vocês estudem sobre transformação de dízima periódica, por exemplo, em fração, que é algo muito importante para a formação básica de vocês. Por exemplo, né, raiz de 2 é um número irracional, né? A raiz de 2 é um número irracional. Pi, já na sua forma escrita, é um número irracional, né? Porque ele representa, na verdade, representa algo, né, relacionado à circunferência, Então, pi tem um valor, né, aproximadamente 3,14 de mais de muitos dígitos aí que a gente tem. E as outras raízes de números, raízes não inteiras, né, raízes não exatas, se enquadram em números irracionais. E outros números especiais, como é o caso do pi, o número de ouro, o número de Euler, e por aí vai. Então, quando eu reúno o conjunto dos números naturais, racionais, e o conjunto dos números irracionais, forma o conjunto dos números reais, que é representado por essa letra R, né? Esse R com essa grafia diferente. Então, simbolicamente, né, a gente tem esse desenho aqui, que é a representação, né, todos dos conjuntos numéricos, né, mais estudados, que é os naturais, e aí a gente tem uma relação, né, uma relação aqui, ó, de pertinência, né, no que diz respeito que o conjunto dos números naturais, né, está contido no conjunto dos números inteiros. Então, os inteiros contêm os naturais, os racionais contêm os inteiros, então a gente pode fazer uma relação lógica dizendo que todo número natural ele é inteiro, mas nem todo inteiro é natural, do mesmo jeito que todo número inteiro é racional, mas nem todo racional é inteiro. A gente pode fazer essa relação lógica. E a gente tem o conjunto dos números irracionais, ó, que vão ser os números que não pertencem a esse grupo, né? São números que como eu já falei, né? As raízes que não são exatas e números especiais. E a reunião de todos esses elementos a gente chama de conjunto dos números reais. Lembrando que ainda tem um conjunto, digamos assim, maior, não sei se é a expressão mais correta, mas que é o conjunto dos números complexos, né? Os complexos, eles fazem parte, né? A gente estuda os números complexos depois que percebe a necessidade, né? Lá nas equações do segundo grau, a gente percebe que raízes negativas, né? Para o conjunto dos números reais não tem solução, não tem valores. Mas para os complexos tem sim valor. Então a gente vai estuda números complexos, né? Tem um conteúdo de números complexos. Se você estudou o terceiro ano, não viu esse conteúdo, você pode recorrer, né, a outras fontes para estudar sobre número complexo. E ele é um conjunto maior. É um conjunto maior que engloba todos esses elementos e ainda contempla as raízes quadradas negativas, por exemplo. Então, a gente tem essa relação que os números naturais, né, estão contidos dentro dos inteiros, os inteiros estão contidos dentro dos racionais e os racionais estão contidos dentro dos reais. Ainda podemos escrever a expressão que os irracionais estão contidos nos reais e que o conjunto, né,
dos racionais unido ao conjunto dos irracionais é igual ao conjunto dos números reais. Então, sobre conjuntos numéricos, a gente tem ainda a reta real, né? Que é a representação desses números numa reta. Se a gente olhar aqui para essa reta real, vocês podem ver que entre, por exemplo, 0 e 1, a gente pode ter vários elementos, ou vários números, entre menos 1 e 0, a gente pode ter números racionais, números irracionais, infinitos números racionais ou infinitos números irracionais nesse intervalo aqui, né? Por exemplo, aqui a gente já tem 2, ó, raiz de 2 e raiz de 3. São dois números irracionais aqui, entre 1 e 2, certo? Então, sobre o posicionamento da reta real, ela orienta, né, a posição, a localização desses números na reta numérica. É chamada reta real ou reta numérica. Bom, outra coisa que é importante é a gente entender como subconjuntos ou conjuntos são representados por meio de intervalos, né, intervalos numéricos nessa reta real. É importante lembrar que a reta real ela tem essa representação, né, no conjunto dos números reais, e a gente pode representar ele na forma de reta, tá certo? Ou usando esse símbolo, né, que é de colchete, né? O colchete na sua forma natural, que é assim, ou na sua forma abrindo ou fechando, certo? E a gente vai ver a simbologia por trás disso. Por exemplo, aqui a gente tem um valor A e um valor B. E a gente tem essas bolinhas abertas. Quando a gente tem essas bolinhas abertas, significa que o intervalo é aberto, ou seja, que esse A não faz parte desse conjunto. Mas depois de A, né, todos os números maiores do que A fazem parte. Do mesmo jeito de B, B não faz parte, mas todos os números menores que B fazem parte. Então, nesse caso, a gente chama de intervalo aberto, e a gente vai usar essa expressão do colchete ou do parêntese com o número, não com o número dentro, certo? Não com o número dentro. Já aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem bolinha fechada, né? Bolinha fechada. Então, a gente vai ter o colchete, ó, com o valor do número dentro, certo? E a gente ainda pode ter a expressão fechado, aberto, aberto, fechado. E a gente representa assim, ó. Na forma de propriedade, como é que isso é representado? Se o intervalo é aberto, não tem aquela igualdade aqui, ó, né? A gente não tem aquela igualdade. Se tem a igualdade, o intervalo é fechado. E aqui a gente tem, ó, fechado para A e aberto para B. Então, fechado para A e aberto para B. Essa é a representação de conjuntos dentro de um intervalo. E aí tem outras configurações, né? Esse exemplo aqui, ó, aberto primeiro, depois fechado. E ainda tem expressões assim, ó, infinita, né? Que vai para o mais infinito ou menos infinito, tá vendo? Aberto em A, foi para mais infinito, ou seja, x maior do que A. Quando contém o A, x maior ou igual a A. E ainda tem expressões também para menos infinito, né? Que esse valor é menor que A, aberto para menos infinito, sempre intervalo com infinito, ele é aberto, tá? Aqui, ó, aberto em A, e por aí vai, certo? E ainda tem essa expressão, né, que é a expressão que vai contemplar todos os números da reta real, que a gente pode simplesmente chamar dos reais ou chamar de menos infinito e mais infinito. Essa é a representação, né? Percebam e entendam bem isso. Na nossa lista de atividade a gente vai explorar um pouco sobre isso. Dentro dos intervalos a gente consegue fazer operações. Quais são as operações? União, intersecção, dá para fazer diferença também dos conjuntos, né? Tudo usando a reta numérica. Como é que eu faço para usar essa reta real? Então, exemplo, dados os conjuntos A, x pertence aos reais, tá o quê? X é maior ou igual a menos 3 e menor do que 2. E o conjunto B? X é maior do que 0 e menor do que 8. Menor ou igual a 8. Então, a gente faz o quê? A gente apresenta o conjunto A, tá vendo? Na reta numérica. Menos 3, intervalo fechado, vai até o 2, intervalo aberto. Escreve o número B.
É importante vocês escreverem esses números numa posição estratégica. Eu não posso colocar o 0 para cá, já que eu coloquei o -3. Então, como se ela fosse representando uma reta real única, então você vai colocando os números na posição correta. Ó, o 0 fica entre o -3 e o 2, o 8 é bem maior, certo? E aqui o intervalo é aberto para o 0 e fechado para o 8. E aí ele quer saber a união. Como é a união, eu vou pegar o quê? Do menor elemento do primeiro intervalo até o maior elemento do segundo. Né? Porque a união junta todos os elementos. Então vai ser fechado em -3 e fechado em 8. Certo? Mas, por exemplo, se -3 aqui fosse aberto, ele continua sendo aberto, porque ele não fazia parte da união de nenhum dos conjuntos, logo não vai fazer parte da união. Certo? Como o conjunto procurado é o conjunto de todos os elementos, né, a gente tem que seria essa representação, né, que seria a união, né, seria de -3 fechado até 8, ou seja, x maior ou igual a -3 e menor do que 8, né, que ficou junto. Ou você pode representar na forma de, com colchetes, né, fechado em -3 e fechado em 8. Outro exemplo, nesse caso, seria da intersecção. A gente representaria o conjunto A, que é x é maior ou igual a -1 e menor do que 4, então tem essa expressão. O conjunto B, maior ou igual a 2 e menor igual a 7, então fechado e fechado, fechado no 2, fechado no 7, mas a gente só vai querer a intersecção, ou seja, você vai pegar a parte em comum. Olha aqui como ele fez, ó. A parte em comum dos dois. Então, seria esse pedacinho aqui, estaria contemplando todos. Lembrando que como o 4 não faz parte desse, ele vai ficar aberto, né? O intervalo vai ficar aberto. O 2 vai ficar fechado e o 4 vai ficar aberto. Então, a representação pode ser assim, ó, x maior ou igual a 2 e menor que 4, ou pode representar na forma de colchete também, fechado em 2 e aberto em 4. Um outro exemplo que a gente pode fazer a diferença também, né? A diferença seria esse conjunto A. Esse conjunto A, ele é composto por dois intervalos, ó, menos infinito até o -2 aberto e maior ou igual a 3, né? No caso aqui fechado, né? Faltou a igualdade aqui, maior ou igual a 3, certo? E o outro seria aberto em -4, fechado em 7. E ele queria saber A menos B, ou seja, A tirando esses elementos de B. Então, se você perceber no desenho, era como se tirasse esses pedaços aqui, ó, que estão em A no conjunto B. Então, se eu pegasse esse menos isso daqui, o que sobraria? Sobraria daqui para cá e sobraria daqui para cá. Então, até uma maneira mais lúdica, uma maneira gráfica, né? Na forma de desenho, né? Forma gráfica, de você encontrar esses valores, esses conjuntos. Então, por que fica fechado nesse caso? Porque como é a diferença, né, e o 4 não está aqui, esse 4 pertence a esse conjunto. Então, esse -4 pertence a esse conjunto, então ele vai estar dentro desse conjunto aqui. Já o 7 fica aberto, porque como o 7 está nesse conjunto, eu vou retirar ele. Então, o 7 não entra. Né? Então, o -4 não estava nesse conjunto, então ele entra nesse, porque a diferença é o que sobra. Como o 7 está nesse conjunto, eu vou retirar ele. Então, fica o intervalo, aliás, o aberto, fica o intervalo aberto, que a gente pode apresentar tanto nessa forma de propriedade ou nessa forma aqui, ó. E aí, como tem esse espaço que não ele não é ininterrupto, né? Ele tem essa interrupção aqui, a gente vai representar dessa forma, representa esse conjunto e, né, ou a gente pode usar também a união, né? Essa união aqui. Aqui a gente vai ter outros exercícios resolvidos, porque dá para fazer com mais conjuntos, não só com 2. A gente pode fazer com 3 conjuntos, como é o caso. Ó. Fazer primeiro a união, conjunto M, depois faz a união deles, né? Seria esses 3 pedacinhos aqui, ó. E depois retirar o conjunto O. Depois que eu tenho uma união, aí eu escrevo o conjunto O e retiro. Como eu vou retirar ele, eu vou retirar esse pedaço aqui. Então, só vai sobrar esse pedaço e esse pedaço. E aí a gente pode representar na forma de intervalos, assim, né? Aberto, fechado. Ou também
também pode apresentar por meio de uma propriedade, tá? E o nosso último tópico é sobre o princípio da indução finita, certo? O que a gente vai falar sobre o princípio da indução finita? Ele é um princípio usado, né, um método para demonstração. Lembrando que eu vou fazer uma breve introdução, porque vocês vão se aprofundar esse conteúdo em outras disciplinas, mas é importante vocês terem esse primeiro contato, que é a ideia de provar operações básicas, né, dentro do conjunto, né, dos números naturais, e a gente pode fazer isso de uma maneira gradual, né, passo a passo, provando para n igual a 1, provando para um n genérico, provando para o seu sucessor, e aí a gente consegue provar que essa proposição ela é verdadeira. Então, vamos ver 2 exemplos de como seria essa demonstração usando esse princípio. Então, vamos provar essas 2 proposições. A primeira diz o seguinte, diz que a soma dos primeiros números naturais, né, de todos os números naturais, né, até um determinado n, é n que multiplica n mais 1 sobre 2. Essa proposição, vocês devem ter estudado até no primeiro ano, que é a ideia de PA, né? Uma progressão aritmética de soma dos termos de uma PA. E aqui a gente tem outra proposição, dizendo que o quadrado, né, dos números naturais, né? O quadrado de todos os números naturais é representado por essa expressão. N que multiplica n mais 1, que multiplica 2n mais 1 dividido por 6. Então, como a gente prova isso? Primeiro, a gente vai provar se isso é válido para o primeiro elemento. Então, a gente imagina, toma n igual a 1 e verifica se é verdadeiro. Ok, verificando, na primeira proposição, substituindo, a gente verifica que isso é verdadeiro para 1. Se você quiser fazer para 2, 3, você pode fazer, mas provando para 1 já é o suficiente. Então, agora a gente vai criar uma hipótese, né? A hipótese de indução, que é associando n a um outro número chamado k, né? N fazendo n igual a k. Aparentemente só parece que essa expressão, ela substitui. E de fato só substituir o n por k. Ok, mas admitindo isso como verdadeiro, né, a gente pode, se é verdadeiro para k, tem que ser verdadeiro para o próximo número de k, por exemplo. É n, né, enfim, n números, mas digamos que k seja 5. Então, se é válido para 5, tem que ser válido para 6. Então, se é válido para k, tem que ser válido para k mais 1. Então, a gente escreve essa expressão, coloca até k, coloca k mais 1. E no lugar de k, a gente vai colocar k mais 1. Então, será k mais 1. K, que multiplica k mais 1, vai ficar k mais 1, que multiplica k mais 2 sobre 2, certo? Esse é o segundo e o terceiro passo. Bom, se a gente tomar por verdade, né, essa expressão e somar k mais 1 nos dois membros da igualdade, o que a gente vai ter? Por que a gente soma nos dois membros da igualdade? Nos dois membros da expressão? A gente vai somar aqui, por quê? Porque está dentro da indução, e a gente vai substituir aqui, né? Ou substituir aqui, ó. Substituir aqui, fica esse aqui, k mais 1 e k mais 2. Só que eu tenho que provar que, de fato, isso daqui vai dar isso daqui. Então, eu pego essa expressão toda, até aqui, eu já sei que é igual a essa. A proposição inicial diz isso. E eu vou somar o k mais 1 aqui. Quando eu somo k mais 1 a essa expressão, ó, a gente vai desenvolvendo a expressão que você multiplicou, k vezes k, k ao quadrado, mais k. Fez o mínimo múltiplo comum, colocou todo mundo sobre o denominador 2, somou. Quando você soma aqui, você percebe que essa expressão é igual à expressão anterior, k mais 1, que multiplica k mais 2 sobre 2. Se você chegar nesse mesmo resultado, isso significa que a proposição é verdadeira e que, de fato, você provou essa indução. No material complementar, num dos materiais complementares que eu exibi, né, que eu disponibilizei para vocês, tem diversos outros exercícios resolvidos com indução finita. Vocês podem também estar pesquisando sobre isso. Na atividade, eu coloquei apenas uma questão para você provar. Mas, resumindo, é só você seguir os passos, né? Seguir os passos, que é... Tem até outro exemplo, né? Primeiro, colocar n igual a 1. Provar que isso é verdadeiro para n igual a 1. Outro exemplo aqui. Depois, admitir n igual a um valor k, um valor genérico. Coloca aí a expressão. Depois, admitir que se para n igual a k é possível, então para o seu sucessor também deve ser possível. Então, você substitui por k mais 1.
o segredo é, sempre que você tiver essa expressão aqui, né? Você substituiu, o que você vai fazer? Você vai construir uma nova versão, com esse k mais 1 ao quadrado, e somar ele aqui na versão anterior. Ou seja, a versão anterior era essa. Como eu coloquei k mais 1 aqui e substituir, eu vou pegar esse valor, somar, mais o próximo elemento seria esse k mais 1 ao quadrado. Quando eu resolver esse somatório, aí eu percebo que vai dar igual a esse valor. Se der igual a esse valor, é porque a proposição é verdadeira. Se não, não é verdadeira. Olha aqui, ó, como foi feito, tá vendo? Somamos, pegamos a primeira expressão, somamos, igual aqui. Depois a gente vai resolvendo, né, como uma expressão normal de fração, certo? Até chegar ao resultado final. Se o resultado final chegar igual à proposição que está dita, está aprovado que está ok, tá bom? Aqui a gente tem um mapa mental sobre conjuntos, né? É muito bom também estudar por mapas mentais, porque ele resume aí muita coisa, certo? Sobre conjuntos, né? Sobre conjunto complementar, as operações, as relações que existem, as representações, tá certo? Então, é um mapa mental sobre conjuntos, que resume tudo aquilo que a gente estudou até agora, né? E desejo a vocês bons estudos. Então, está encerrada o conteúdo da unidade 1, que é sobre conjuntos. Para essa unidade, vocês têm alguns materiais complementares, que são conteúdos de apostilas, né, disponíveis pela UAB, né, que são disponíveis, que vocês podem utilizar para os estudos. E nós temos uma lista de 20 questões, uma lista simples, uma lista introdutória sobre todo o conteúdo que a gente estudou. Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula.